Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai retomar dois conteúdos bem interessantes que a gente trabalhou, que foi empreendedorismo e cooperativismo. Então, como nós comentamos, esses dois temas são os nossos temas do nosso vídeo, que são bastante importantes. Mas qual a gente vai destacar? A gente vai destacar como objetivo revisar as etapas de implantação do empreendimento. Vamos lembrar a respeito do levantamento dos custos fixos e dos custos variáveis e vamos compreender quais são os princípios do cooperativismo que são bastante importantes. Para a galera do interior, ele está muito acostumado a ver essa imagem aqui, que são exatamente uma colheitadeira onde está sendo feita a colheita de uma safra, né? E a gente normalmente imagina, cooperativa agrícola, agropecuária. Mas nós podemos ter cooperativas que são empreendimentos também, que não sejam cooperativas agrícolas, existem outras áreas de atuação. Nós vamos relembrar exatamente isso e no final do vídeo vocês vão poder responder claramente essa pergunta. O empreendedor, antes de mais nada, é um cara que precisa estudar bastante e não pode ter medo de investir, mas ele precisa colocar a mão na massa. Para isso, ele precisa ver algumas etapas que são bem importantes para ele definir qual tipo de empreendimento que ele deve fazer. Então nós vamos comentar a respeito disso, as etapas que ele vai ter que levar, identificar e avaliar quais são as oportunidades de negócio que ele tem. Às vezes o empreendedor, ele já sabe no que ele quer trabalhar, ele já tem muita ideia do que ele vai trabalhar, mas às vezes não, às vezes ele tem ideia, eu vou ser empreendedor, vou ver qual é o mercado, qual é o nicho de mercado que nesta região que eu quero trabalhar precisa. Então ele precisa identificar e avaliar quais são as melhores oportunidades que ele tem em termos de investimento. Desenvolver um plano de negócio, ou seja, o conceito do negócio, qual a equipe que ele vai trabalhar, o mercado de atuação, verificar como os concorrentes estão trabalhando, ações de divulgação da marca e vendas e um plano financeiro que é extremamente importante. Levantamento de recursos. Pessoas que vão trabalhar para ele, dinheiro para investir, o banco onde a empresa terá conta para fazer as transações financeiras e o modelo de gestão que ele vai ter. Ou seja, quantas pessoas irão trabalhar, em qual área deverão ser formadas, quantos líderes teremos, quais serão as novas técnicas de trabalho, alguns dos questionamentos que ele tem que ter dentro das fases de levantamento desse investimento que ele vai fazer, desse empreendimento que ele vai fazer. Com essas áreas bem alinhadas, ele precisa ter ideia de como ele vai legalizar essa empresa, né? Tem vários modelos. A empresa formal, depende se ela vai ser pequenininha, só ele trabalhando, ou um funcionário, ele pode ser uma MEI. Mas, se o faturamento dele vai ser alto, porque vai girar bastante dinheiro, ele já não vai poder ser MEI. Se passa de um funcionário, ele vai ter que fazer ou uma empresa, uma pequena empresa, uma grande empresa, ele vai ter que procurar, obviamente, daí um contador para legalizar essa empresa. Mas vamos supor que vocês vão iniciar um pequeno negócio, uma MEI, uma micro pequena empresa. No caso de uma MEI, pelos valores de 2021, nós temos que vai ter que ser pago R$ 56 para quem trabalha com comércio ou uma pequena indústria. Nesse valor estão cobrados o INSS e o ICMS. Já se é um prestador de serviço, ele vai ser cobrado R$ 60 e está incluindo o ICMS e o INSS. Se for uma empresa que vai ter comércio e serviço na mesma empresa, ele vai pagar R$ 61. Nesse caso, está envolvendo INSS, ICMS e ISS. Nesse caso, muitas vezes um pequeno empreendedor diz assim, mas vale a pena eu fazer a formalização? Sim, por vários motivos. Vocês vejam que tem INSS, que ele vai ter
contar tempo para se aposentar e também tem os benefícios. Por exemplo, se ele ficar doente, ele pode pedir o benefício de lá. Uma empreendedora mulher vai ter um neném, ela vai ter direito também aos benefícios previdenciários. E no caso também contribuindo legalmente para o ICMS e podendo emitir notas, por exemplo, para poder vender para as instituições públicas e também para outras empresas que exigem, obviamente, a nota fiscal. Daí eu penso assim, mas um valor eu já ganho um pouquinho, eu vou pagar esse imposto ali, vai valer a pena? Nós vamos verificar exatamente isso para você pensar que é uma pequena parte para tanta segurança e tanta coisa que você vai ter em volta. Vamos pensar nessa atividade que eu desenvolvi aqui para vocês. João é um eletricista e ele vai abrir uma MEI, pois busca a formalização e ele tem um faturamento médio mensal de 4.500. Determine a porcentagem que corresponde aos impostos dessa formalização. Então vocês vão ver primeiro, qual dos 3 tipos ali que a gente comentou vai cair o caso do João, e daí a partir desse valor vocês vão ver qual é a porcentagem do faturamento dele que ele vai gastar para se formalizar. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então, galera, vocês viram, o objetivo desse exercício é para ver, porque às vezes o microempreendedor, o pequeno empreendedor diz assim, ah, mas eu vou pagar esse imposto é muito pelo que eu ganho. Peguei um valor médio aí, tá? E vocês vão ver que ele é um valor bem pequeno, vocês viram que é um valor bem pequeno, é bem interessante, pode ser uma costureira, pode ser qualquer uma das profissões de prestador de serviço ou até mesmo fabricação, por exemplo, de algum produto, que vai ser uma pequena diferença e uma segurança bastante grande. Então, como é que a gente fez? Como ele vai prestar serviço, então significa que o valor da taxa que ele vai pagar, os impostos que ele vai pagar, corresponde a R$60.
Se eu quero saber qual é a porcentagem que significa, isso facilita até mesmo a visualização do que eu estou pagando, eu vou pegar 60 em relação ao total, que é 4.500, fazendo a divisão, deu esse valor decimal. Como a gente está acostumado em porcentagem, significa que eu tenho que multiplicar esse valor por 100 para eu ter ele em porcentagem. Multiplicando por 100, deu 1,33%. Portanto, gente, vocês vejam que é um valor muito pequeno pela segurança que você vai ter, jurídica que você vai ter, os seus benefícios previdenciários e também de aposentadoria, além da possibilidade de você conseguir fornecer nota fiscal, porque as empresas precisam dessa nota fiscal e, consequentemente, vai ser uma segurança para quem está recebendo esse serviço e para você também vai ter benefício. Ou seja, a legalização é uma pequena parte e que vai valer muito a pena. Por isso, essa nova lei do MEI trouxe bastante benefícios, principalmente para o microempresário individual. Então, vamos lá. Outro assunto extremamente importante, gente, para o empreendedor é o levantamento de custo. Porque se um empreendedor não saber exatamente qual é o seu custo, o que pode acontecer? Ele começa a ter prejuízo ou o seu valor está muito diferente, por exemplo, de um concorrente. Então ele precisa saber exatamente, até mesmo para ele poder fazer a concorrência, ele conseguir ofertar um preço menor sem prejudicar o seu rendimento. Então, dentro dos custos dessa produção, nós temos dois tipos de custos. O primeiro deles são os custos fixos. O que seriam os custos fixos? São aqueles custos que, independentemente que haja produção ou atendimento de serviços pela empresa, ele vai ter. Por exemplo, aluguel de equipamentos que ele possa ter, salário do colaborador que ele tenha, segurança, uma empresa de segurança que ele pague, a limpeza, manutenção, aluguel do imóvel, independentemente dele fornecer o serviço ou vender, vai sempre acontecer, tá? A gente brinca, né? Mesmo que a empresa esteja fechada naquele momento, isso vai acontecer. Já os custos variáveis são aqueles custos que vão depender exatamente do atendimento ou de fabricação do produto. Se você tem uma pequena indústria, quando você vai fabricar 10 produtos, você vai ter 10 matérias-primas, referente a 10 matérias-primas. Agora, se você vai fabricar 100, você vai ter 100 unidades daquelas matérias-primas que você vai necessitar. Ou seja, varia de acordo com a sua produção. Assim como se um prestador de serviço, também você vai gastar mais luz, vai gastar mais água, mais telefone, exatamente se você estiver atendendo o seu cliente. Então, esses custos variáveis vão depender ou da sua produção ou da quantidade de serviço que você vai produzir. E a soma desses dois componentes vão formar exatamente o custo de produção. A partir desse custo de produção, você vai determinar qual é o lucro que você quer ter dentro daquele produto e, consequentemente, você vai conseguir fechar o seu preço final. Bem, agora, e daí, obviamente, você vai conseguir muito melhor determinar se a empresa está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Agora a gente vai retomar um pouquinho a respeito do cooperativismo. Mas antes disso, a gente vai diferenciar o que é o cooperativismo e o que é o associativismo. Então, o cooperativismo é um sistema econômico que faz com que as cooperativas, à base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. As cooperativas são organizações constituídas por membros de determinado grupo econômico ou social, que tem como objetivo desempenhar em benefício comum uma determinada atividade, como é o caso que a gente falou das cooperativas agropecuárias. O que seria o associativismo? É um instrumento importante para a comunidade sair do anonimato e passa a ter maior expressão
social, política, ambiental e econômica. Uma associação precisa ser adequadamente registrada em cartório e constituída livremente pela união da comunidade como uma pessoa jurídica. Vocês da escola já conhecem 2 tipos de associação que nós temos praticamente em todas as escolas. Associação de pais e mestres e, no caso, os grêmios estudantis são exemplos de associação onde eles buscam um bem comum e representação política para a melhoria de condições, por exemplo, da sua escola. Bem, agora, no cooperativismo, nós vemos que já tem um belo tempo de entrada. Ela começou esses princípios cooperativistas em 1761, lá na Escócia, onde um grupo de tecelões de Fenwick se reuniram exatamente para tentar vender melhor a sua produção. Esse foi exatamente o registro mais antigo que a gente pode ter dentro dos modelos de cooperativismo. Temos algumas outras ações dentro da Europa ocidental e também no Japão, que remontam de épocas muito parecidas. Em 1844, surgiu um movimento cooperativismo fundados pelos pioneiros de Rochdale, que eram 28 artesãos, 27 homens e apenas uma mulher, que eles trabalhavam em indústrias de algodão, numa cidadezinha localizada no norte da Inglaterra, que eles se organizaram exatamente para conseguir melhores benefícios. No nosso país, nós vemos que ela remonta do século XVIII. Vamos ver alguns marcos lá. Em 1889, surgimento da primeira cooperativa de consumo, que ocorreu em Ouro Preto, de Minas Gerais. Em 1902, a inauguração da primeira cooperativa de crédito 100% brasileira, que ocorreu no Rio Grande do Sul. Em 1906, surgem os primórdios do cooperativismo agropecuário no Brasil. Bem, a promulgação da lei de 1971, 5.764, fundou as bases de regra de como formaria essas cooperativas. A expansão desses conceitos aconteceu na Constituição de 1988, aonde ele colocou alguns parâmetros muito importantes, aonde não podia mais haver intervenção estatal em cima das cooperativas, dando maior liberdade e também representatividade a essas cooperativas. Os ramos de atuação que a gente falou lá no início do vídeo, ela pode ser, além do agropecuário, ela pode ser de crédito, vocês viram que de crédito começou muito antes do agropecuário no Brasil, transporte, saúde. Saúde é bastante comum, que a gente tem, por exemplo, várias cooperativas de saúde que viraram os planos de saúde que a gente utiliza no país. Infraestrutura, consumo, trabalho, produção de bens e serviços são os ramos que foram atualizados exatamente pela lei e depois pela Constituição Federal. Os princípios do cooperativismo são muito importantes. Uma delas é a adesão voluntária e livre. Não quer dizer porque existe uma cooperativa agrícola que todos os agricultores são obrigados a se associar a ela. Ela é livre. E é voluntária, ou seja, tem que ter a vontade de fazer isso. A gestão deve ser democrática, ou seja, deve haver consulta para todos os associados. A outra questão é a participação econômica dos seus sócios, ou seja, deve ser paritária, ou seja, todos eles vão ter uma participação equivalente dentro dessas cooperativas. Autonomia e independência, ou seja, cada cooperativa tem as suas decisões autônomas. Cada um vai decidir o que vai fazer. Dentro das cooperativas, elas devem buscar a educação, ou seja, no caso de uma cooperativa agrícola, o que pode melhorar na produção agrícola ou agropecuária dos seus associados, dos seus cooperados. Então ela tem como princípio como fazer para melhorar essa produtividade. Isso fez, nas últimas décadas, o Brasil melhorar muito em termos da sua produção agrícola. Outra, a intercooperação. O que significa isso?
cooperação entre cooperativas. Então, elas trocarem essa informação. E todas as cooperativas devem sempre buscar o interesse da sociedade em comum, sempre devem buscar esse interesse próprio. Com base nesses princípios, a gente vai discutir a respeito de um exercício bem simples para vocês pensarem. As cooperativas são organizações abertas a todas as pessoas aptas a usar os seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades como sócios, sem discriminação social, racial, política, religiosa e de qualquer gênero. Mas pode-se recusar o ingresso de um novo sócio quando? Por decisão da diretoria, por razões técnicas, para demonstrar independência, para demonstrar poder e afirmação. Então, com base dentro do que a gente já conversou nos vídeos anteriores e do que a gente relembrou nessa retomada, qual seria a alternativa correta? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir. Então, galera, a questão do cooperativismo temos que estudar bastante, revisar as aulas que a gente já fez, os vídeos que a gente já fez e analisar dentro do que a gente conversou. Acredito que o que a gente conversou hoje na retomada, vocês já conseguiram ver a alternativa correta. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, só pode ser recusado um novo sócio por razões técnicas, porque senão qualquer um que queira participar, seja no caso uma cooperativa agrícola, ele seja daquela região, ele seja agricultor, é a condição única que ele possa participar da cooperativa. Ou por outros motivos, ele não poderia ser recusado. Por exemplo, eu não sou agricultor, não tenho terra, não produzo, eu não posso me candidatar a ser um cooperado. Agora, uma pessoa que tenha relação com a agricultura não poderia ser recusado. Então, o que a gente conversou no vídeo de hoje? A gente conversou da importância da formalização do empreendimento, falamos sobre os custos de produção, que fazem parte exatamente os fixos e os variáveis, e falamos que as cooperativas são organizações que possuem princípios e que podem atuar em várias áreas. No vídeo de hoje, a gente falou sobre os princípios do cooperativismo e também das fases do empreendimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve.